Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os pipes, certo? Que nada mais são do que transformações de alguns componentes na sua tela, no seu HTML, seja para transformar strings, seja para transformar números, seja para transformar datas. Nós vamos ver alguns exemplos hoje de como transformar algumas strings, algumas datas, certo? Então vamos para o nosso primeiro exemplo. No nosso projetinho aqui, nós temos aqui na nossa tela inicial um formulário na rota dashboard. Se nós voltarmos aqui para a rota original, nós temos dois botões e dois cards aqui com dois usuários. E se a gente clica no botão de fala, a gente inclui mais um usuário na nossa lista, certo? Como a gente pode ver aqui, nós temos uma imagem de perfil, o nome da pessoa e a idade dela. Mas digamos que essa idade ela venha em um formato diferente do nosso servidor, da nossa API. E ela venha no formato realmente de uma data. Então, vamos trocar esse campo 25 aqui por uma data. New date. Digamos que ele nasceu no dia 10 do mês 10, certo? E do ano de 1990. Então, vai ficar mais ou menos assim a data aqui, certo? Opa, é ao contrário, 1990. Aqui é o mês e aqui a data, certo? Seguindo aqui, ano, mês, dia, ok? Não precisamos incluir hora. Então, agora sim, ele nasceu no dia 20 de novembro, uma terça-feira, de 1990, ok? E agora para o nosso segundo usuário, nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos só trocar a data para 84, certo? Beleza, voltando aqui na tela, agora nós temos as duas datas. Mas como a gente pode ver, as duas datas elas estão um pouco, não estão muito legíveis. A gente pode ver que tem muita informação. Então a gente pode condensar essa informação utilizando os pipes em Angular, certo? Como que a gente faz isso? Nós vamos aqui no nossa interpolação e nós vamos usar o pipe, que nada mais é do que essa barrinha aqui, certo? E aqui nós vamos utilizar o nosso primeiro pipe, que é o pipe de data. Então aqui nós vamos definir um formato para essa data. Qual o formato que nós podemos escolher? Nós temos lá na documentação diversos formatos e você pode também criar seus próprios formatos, mas o Angular já tem alguns pré-definidos que nós vamos utilizar aqui como exemplo. Então um deles é o short. Se nós colocarmos esse pipe aqui, atualizarmos nosso projeto, nós vemos que agora a data ficou bem mais legível, certo? Apenas a informação mais condensada, sem a informação da time zone, certo? E apenas um horário aqui já pré-estabelecido, que era meia-noite, porque depois a gente não criou com hora, certo? Também temos aqui o medium, que é esse formato aqui, um pouquinho mais de informação, fala o mês por extenso, né, a abreviação na verdade do mês, e coloca a data também com o horário com segundos, certo? E mais uma outra opção é o full. Esse já vem com bem mais informação, já com praticamente todas as informações que nós tínhamos no começo, a informação do fuso horário e tudo mais. Então, depende de como você quer ver essa data na sua aplicação. Você também pode querer exibir apenas a data, então nós podemos definir como um short date. Ele vai exibir apenas a data sem horário. Como nós não definimos horário e é uma data de aniversário, o horário não faz nenhum sentido para a gente. Nós podemos colocar apenas aqui esse short date que vai informar para a gente somente a data. E claro, se essa informação é referente a alguma outra coisa, seja alguma ação do usuário, a última ação do usuário na aplicação ou no projeto, você pode colocar o short time.
que vai exibir apenas um horário, a hora dessa ação desse usuário ou coisas do tipo. Aqui no caso é meia-noite, porque nós não definimos nenhum horário, certo? Beleza. Digamos então agora que esse usuário, nós temos apenas três informações, que é o nome, a idade e essa imagem de perfil. Digamos agora que nós criamos uma quarta informação que vai ser o salário desse usuário, certo? Digamos aqui que o Rodrigo ele receba 2.500, certo? E a Bia aqui ela receba 5.000, ok? Voltamos aqui para vamos voltar aqui para o nosso HTML. Vamos criar mais um parágrafo aqui, ficar bem separadinho. E user.salário para acessar essa nova propriedade. Como a gente pode ver, ele já vai ser exibido aqui na tela. Mas como você pode ver, ele fica com esse formato de número, né? Exatamente como a gente escreveu lá no nosso serviço. Então, a gente pode, existe um pipe em Angular que a gente pode utilizar para transformar esse número em moeda, né? Ou seja, para transformar no formato de moeda, de cotação. Então, esse pipe é o chamado currency, ok? E aqui nós precisamos definir qual é a moeda que você está utilizando. Por exemplo, se for em reais, nós vamos colocar o BRL. Então, ele já vai mostrar aqui para a gente o R e o cifrão, já com a vírgula, casas decimais e tudo mais. Isso facilita muito a nossa vida. Digamos que você não mora no Brasil, você mora na Austrália, assim como eu, e você pode colocar aqui o AUD. Ele vai já transformar para você que você mora na Austrália. Ele já transforma para você pro símbolo do dólar australiano. E assim também para o Canadá, você já pode colocar o símbolo do Canadá aqui e tudo mais. Então existem diversas opções de currency que você pode utilizar no seu projeto, ok? Mais outros pipes interessantes e úteis que você pode utilizar no seu projeto são os pipes de lowercase, uppercase e title case. Nós podemos utilizar esses aqui no nome do nosso usuário. Digamos que o usuário foi lá na hora de escrever o nome dele e ele escreveu o nome dele, digamos o sobrenome dele, Rocha, mas dessa maneira, sabe? Completamente sem formatação. E a Bia também escreveu o nome dela sem nenhuma formatação. Então, quando a gente volta aqui para nossa tela, nós vemos aqui que o nome fica completamente estranho aqui na tela. Então, a gente pode consertar isso utilizando os pipes. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, nesse caso, nós podemos transformar todo o texto para um uppercase, por exemplo. Isso vai transformar todas as letras para maiúsculo, fazendo assim a formatação do texto e ficando muito mais legível. Mas se o uppercase não ficar muito bem visualmente agradável no seu projeto, você pode utilizar o lowercase, certo? Que transforma toda a nossa string para não capital, ou seja, para uma frase, tira todos os erros do usuário e coloca tudo embaixo capital para a gente aqui, lowercase, certo? E nós temos uma terceira opção que também é muito útil, que é o title case, certo? Essa é uma das que eu mais utilizo, o title case, sem aqui o C maiúsculo, certo? Ele coloca uma letra maiúscula em cada palavra e remove todas as outras letras maiúsculas do resto da palavra. Então, esse aqui é bastante interessante para nome de pessoa, nome de lugares ou coisas do tipo, certo? Você pode aplicar no seu projeto aí
para fazer essa formatação do texto. Então aqui já ficou o texto bem mais organizado para a gente. Beleza, pessoal? Fica até aqui essa aula de pipes. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.